Olá, hoje nós vamos tratar de uma questão de direito das sucessões, especificamente sobre a sucessão testamentária. Eu sou o professor Paulo Souza e a gente dá continuidade aqui à nossa análise de questões da OAB. Bom, a OAB costuma perguntar muito na prova, principalmente da primeira fase, as situações nas quais a sucessão legítima pode ser afastada. Em outras palavras, eu tenho parentes, eu tenho pessoas as quais podem receber algum valor de herança meu, mas eu escolho não deixar para elas, por meio do testamento. Ou mesmo que eu tenha vários parentes que têm de herdar, eu quero pelo menos uma parte do meu patrimônio deixar para outras pessoas, ou estabelecer algumas regulamentações específicas sobre a minha deixa testamentária. E é aí que entra a parte da sucessão testamentária. É aquela sucessão que é determinada por testamento e não pela lei. Mas a sucessão testamentária, ela convive com a sucessão legítima. Por isso a gente precisa prestar bastante atenção em alguns detalhezinhos lá que não podem passar desapercebidos. Em geral, a OAB não entra com profundidade nesses itens. Se você souber algumas noções gerais, você já consegue compreender como é que vai funcionar a sucessão testamentária. Agora, vez ou outra, eles resolvem perguntar alguma coisa assim de complexidade enorme, sabe? Vão bem a fundo na questão. Mas isso é incomum, né? E aí, sabendo essas regras gerais, você consegue matar a sua questão lá com facilidade. Vamos dar uma olhadinha. A questão 40, que apareceu lá no 17º exame. Diz lá, Esther, viúva, tinha 2 filhas. Então, 2 filhas lá, muito ricas, né? Importante falar que elas são ricas. Marina e Carina. Sem criatividade ela para dar nome também, né? Como as filhas não necessitam de seus bens, Esther, né, elas são ricas, mas né, quem que não precisa mais de bens? Mas tudo bem, vamos dizer que elas não precisam. Esther deseja beneficiar sua irmã, Ruth, por ocasião de sua morte, destinando-lhe toda a sua herança, bens que vieram de seus pais, também pais de Ruth. Esther a procura como advogado ou advogada, indagando se é possível deixar todos os seus bens para sua irmã. Deseja fazê-lo por meio de testamento público, devidamente lavrado em cartório de notas, porque suas filhas estão de acordo com esse seu desejo. Assinale a opção que indica a orientação correta a ser transmitida a Esther. Primeiro, né, antes de falar da questão em si, vamos ver alguns detalhes. Primeiro, problema né, que a gente tem em sucessão, quando tem dinheiro. Se a pessoa falece sem grana, isso não é um problema sucessório, né? Vai herdar o quê? Agora, quando tem bens, começa a ter problema. Em geral, quando tem bens e quando tem vários herdeiros, dá muita briga, né? Porque cada um quer ficar com o seu e às vezes até tirar uma casquinha dos outros. Aqui o problema não se parece um problema. Por quê? Porque as filhas da Esther já são ricas. E aí para elas, se deixar para a tia, não tem problema nenhum. Ou seja, elas concordam com o desejo da mãe. E essa concordância com o desejo da mãe, ela vem muito pelo fato de que o dinheiro que a mãe delas tem, a Esther, vem de herança dos avós. Então elas todas consideram uma espécie de um dinheiro que não é bem da Esther, né? Que é um dinheiro que veio dos pais. Então por isso seria mais interessante passar para a tia, que teria mais legitimidade sobre esse dinheiro. E as filhas são ricas também, né? Não estão nem aí para esse problema financeiro. Agora, pode ou não pode? Essa é a grande questão. O curioso é que todo mundo concorda, né? A Esther, a Ruth e as 2 filhas, a Marina e a Carina, todas concordam que seja passado todo o dinheiro para Ruth. Pode? Mais ou menos. Veja aqui. Artigo 1789. Havendo herdeiros necessários, o testador só poderá dispor de metade da herança. Em outras palavras, existem 2 categorias de herdeiros. Um deles são os herdeiros necessários. Esses herdeiros necessários se chamam herdeiros necessários porque eles necessariamente herdam.
Eu não posso afastar essas pessoas da herança. Elas vão herdar. Elas vão herdar o quê? Tudo? Pode ser. Mas até metade eu não posso mexer. Em metade do valor de herança eu posso fazer o que eu quiser, se eu tiver herdeiro necessário. A outra metade vai para eles. Se eu não tiver herdeiro necessário, aí 100%. Aí eu posso determinar o que eu quiser em relação a todo o meu patrimônio, tá? Então essa é a primeira percepção que você tem que ter. Veja, e o artigo não estabelece nenhuma exceção, exceto se os herdeiros todos concordarem. Não interessa se eles concordam ou não concordam, não pode. O direito das sucessões dá outras possibilidades para esses herdeiros que querem beneficiar o outro herdeiro, tá? Mas elas são obrigadas a receber esse valor. Eu não posso destinar de maneira diversa. O que as filhas poderiam fazer é renunciar à herança. Falar, não, eu tenho direito à herança, mas eu não quero. Passa para a tia lá. Mas isso é a renúncia. Por testamento, a mãe delas, a Esther, não pode fazer a renúncia. Não, eu sei que as minhas filhas vão renunciar e, portanto, eu vou passar para a tia. Quem tem que renunciar é cada uma das filhas, depois que for aberto a sucessão, depois que ela morrer, tá? Então não tem como fazer isso. Ela só pode dispor de metade da herança. Agora, as filhas são herdeiras necessárias? Quem são os herdeiros necessários? Veja, o artigo 1845 diz: são os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. Cuidado, né? Tem muita gente que fala os pais, os filhos e o cônjuge. Não são os pais, não são os filhos, são os ascendentes. São os pais, os avós, os bisavós, são os descendentes. São os filhos, são os netos, são os bisnetos. Ou seja, se eu tô lá bem velhinho, os meus pais já morreram, avós também já morreram, meus filhos morreram por alguma razão, meus netos morreram, eu tenho um bisneto de 2 meses de idade, não tenho como afastar, como testar tudo, só 50%, tá? Então, se tiver uma dessas pessoas, só a metade. Volta para o exercício e vamos ver as alternativas. Em virtude de ter descendentes, Esther não pode dispor de seus bens por testamento. Cuidado, essa alternativa está errada. Ela pode sim dispor por testamento, mesmo tendo herdeiros necessários. O que ela não pode é dispor de todos os bens. Ela pode dispor só de metade. Por isso está errada. Esther só pode dispor de 1/3 do seu patrimônio em favor de Ruth, cabendo o restante de sua herança às filhas Marina e Carina, dividindo-se igualmente o patrimônio. 1/3 não, né? Errada. Esther pode dispor de todo o seu patrimônio em favor de Ruth, já que as filhas estão de acordo. Aqui que está o ponto. Mesmo que as filhas estejam de acordo, ela não pode dispor do patrimônio. O que pode é as filhas renunciarem à herança num momento subsequente. Mas isso é outra história. Inclusive, elas podem renunciar à herança e depois desrenunciar. Né? A gente pode pensar em vários problemas que podem acontecer. Elas prometem que vão renunciar, mas na hora do vamos ver, a hora que a mãe morre, uma delas fala, vou renunciar nada, eu quero a minha parte. Então, é isso que você tem que ter em mente. Toma cuidado com esse detalhezinho. Tá? Elas, mesmo que elas não queiram, elas, aspas, são obrigadas, até um dado momento, claro. Ok? Então, a C está errada. Esther pode dispor de 50% do seu patrimônio em favor de Ruth, cabendo os outros 50% necessariamente às 2 filhas, Marina e Carina, na proporção de 25% para cada. É lógico, né? Se divide esses 50% e dá 25% para cada. Portanto, a alternativa D é a alternativa que está correta. Então, em havendo herdeiros necessários, só pode dispor de 50%. Beleza? Então, essa regrinha você precisa lembrar de quem são os herdeiros necessários e prestar muita atenção para não lembrar que é pai, mãe, pai, filho e cônjuge. É ascendente, descendente e cônjuge. Beleza? Com isso a gente consegue encerrar a compreensão dessa questão de hoje.